do nosso estado. E eu gosto já no início do programa de cumprimentar você que nos acompanha no interior, aos meus amigos de Sinop que nos acompanham lá no 6.1 em HD, aos amigos da Band de Sinop, obrigado pela audiência, em Primavera do Leste, em Tangará da Serra, em Rondonópolis, você que nos acompanha também em Campo Verde, em Juína, enfim, onde quer que você esteja, obrigado pela companhia e pela audiência. Um amigo Maninho lá em Sorriso também, na Band Sorriso, obrigado pela companhia e pela audiência. Você que também nos acompanha pela internet, através do nosso Facebook, a fanpage da nossa emissora, facebook.com/TV Cidade Verde. Além disso, você nos acompanha também através do nosso canal no YouTube, onde você acompanha as nossas entrevistas, comentários. Estúdio Band no YouTube, obrigado aos mais de 10 mil seguidores que já se inscreveram no nosso canal. Você pode continuar se inscrevendo, Estúdio Band no YouTube. 5 horas e 51 minutos, o WhatsApp 6599273751, 6599273751. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez no nosso programa, com muita honra, a senadora Selma Arruda. Senadora, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, uma alegria estar aqui conversando com você novamente. Senadora, alguns meses já lá um mês, né? Um pouquinho em Brasília, já está habituada a ser chamada de senadora? Já está habituada com os trâmites, com o dia a dia em Brasília? Não, você sabe que às vezes eu acordo e fico pensando onde que eu estou hoje. Onde é que eu estou? Quem sou eu, né? Mais ou menos assim. E não deu tempo de acostumar ainda não. Embora a rotina lá seja muito mais pesada do que eu imaginava que fosse. É uma rotina, pelo menos para mim, que escolhi muitas comissões, né? A gente não tem tempo de nada mesmo. É corrido, bem corrido. Certa vez eu acompanhei a convite do então senador Pedro Taques um dia no Senado, e ele falou assim, olha, o pessoal acha que senador não trabalha. Passa o dia aqui para você ver como é que funciona. Eu fiquei assustado quando tem uma pessoa para acompanhar o senador, para mostrar onde é que está tendo as comissões, porque são muitas salas diferentes. É assim mesmo, o tempo todo não para, né? Exato. Às vezes tem 3 comissões ao mesmo tempo. E aí você tem que dar conta do que está acontecendo em cada uma delas, e às vezes tem alguma coisa importante que você quer pontuar em alguma delas e está acontecendo ao mesmo tempo na outra, então é uma loucura. E assuntos que são primordiais agora a gente discutir, né? Assuntos que são interessantes. Sim. Então não dá para perder nenhuma delas, tem que se virar nos 30. A senhora ficou em quantas comissões, senadora? Eu fiquei em 6 como titular e mais uma como suplente. E a senhora está na CCJ, que é uma das mais importantes. Como é que está sendo esse dia a dia nas comissões? E quais dessas comissões a senhora considera a mais vital neste momento que o Brasil passa? Olha, a CCJ indiscutivelmente, né, é a mais importante comissão do Senado. Mas nós temos aí, por exemplo, uma outra que eu também faço parte, que é a CASA, Comissão de Assuntos Sociais, que vai tratar da reforma da Previdência, por exemplo, né? Então, ela vai ter uma relevância daqui a alguns dias nesse trabalho. Outra comissão de transparência e fiscalização é uma comissão extremamente importante também para a gente poder ter cada vez mais, principalmente eu que quero combater a corrupção, que quero trabalhar nessa seara, né? Comissão de Ciência e Tecnologia, eu hoje ainda estava reunida com o pessoal da ProSoja e eles me falando a respeito de royalties e de como esta biotecnologia está impactando no trabalho e até no preço final, aquilo que o consumidor paga, né? Enfim, então são temas que, se eu te disser que não tem um mais importante que o outro, realmente eu não sei quais seriam menos importantes em toda essa trama de discussões e de assuntos que se trata ali, né? Na Comissão de Desenvolvimento, por exemplo, nós tratamos já das ferrovias que estão faltando, acabar de implantar aqui, né? Então, todos são assuntos muito pujantes que a gente precisa encarar. Senadora, eu não posso deixar de perguntar um assunto que está nas pautas aqui em Cuiabá. Enquanto a senhora está trabalhando em Brasília, nessas comissões e exercendo o mandato de senadora, e a gente vai continuar falando sobre o seu mandato, tem muitos assuntos para a gente falar ainda, aqui em Mato Grosso se discute a sua sucessão. Se discute a possibilidade de a senhora deixar de ser senadora, de ser cassada. Inclusive, a imprensa essa semana trouxe o seguinte destaque: Fávaro fecha a questão e será o candidato. Já estão discutindo a candidatura da sua vaga na possibilidade de a senhora perder o mandato. Pergunta 1, a senhora acredita que a senhora vai perder o mandato? Pergunta 2, como é que a senhora avalia essas movimentações para uma candidatura na eventualidade da senhora perder o mandato? Olha, em primeiro lugar, eu não acredito que eu vá perder o mandato, tá? Eu tenho plena certeza técnica
de que o que eu fiz está correto e que não pode até ter alguma objeçãozinha pequena, alguma irregularidade pequena que faria, por exemplo, com que as minhas contas fossem aprovadas com ressalva. Tá? Eu recorri do julgamento da prestação de contas, né? Mas tenho absoluta e plena tranquilidade e certeza que não vou ser cassada. Ainda que, numa hipótese, né, eu pudesse sofrer essa cassação, as pessoas que estão especulando sobre isso, né, elas esqueceram que existem graus de recurso. Portanto, se estão querendo tomar o meu lugar, continuem querendo por um bom tempo, porque eu vou recorrer caso isso aconteça. Eu cito como exemplo o caso do atual deputado federal, ex-senador Medeiros, que teve o mandato cassado. Já no final do mandato, ele exerceu durante 4 anos, mas o mandato era de 8, à época o Pedro Táxi usufruiu de 4 anos de mandato. E acabou não dando em nada, ou seja, ele não perdeu o mandato, mesmo perdendo uma dessas ações. Seria acreditado velório de quem não morreu? É isso que está acontecendo aqui em Cuiabá? Exatamente, é meio sórdido, né? Você ficar sabendo que as pessoas estão querendo dividir uma coisa que tem dono, nome e sobrenome, né? É uma coisa que eu, às vezes, até me recuso a acreditar que um ex-governador, um ex-ministro estejam aventando essas possibilidades, sabe? Eu acho muita... Sim, um termo correto, né? Muita baixaria, sinceramente, né? Espero também que eles se conscientizem que, embora eles estejam aí torcendo para que eu seja cassada injustamente, tá? Eles respondem a processos na justiça, eles têm contas a prestar na justiça e, portanto, não seriam melhores candidatos do que eu. Então, se cada um se conscientizar disso, né? Eu acho que para um pouquinho essa balbúrdia toda. Um outro assunto para a gente virar a página, referente ainda a essa questão, é que o PSL teria abandonado a senhora. De fato, o seu partido te abandonou, que lá em Brasília falou assim, olha, desculpa o termo, essa aí vai rodar, vai perder o mandato. Então, não vamos comprar a briga dela. Parte da imprensa também noticiou isso. É verdade isso, senador? O PSL te abandonou? É absoluta especulação, que coisa interessante, né? O PSL inteiro está unido, todo dia eu recebo alguma manifestação de solidariedade, porque essas notícias, infelizmente, também, às vezes, repercutem a nível nacional, né? Então, chegam lá e eu recebo todos os dias manifestação de solidariedade. A diferença é que a maioria das pessoas que entraram para o PSL, elas não têm este comportamento corporativo de político tradicional, né? Vamos nos fechar, vamos todo mundo fazer uma redoma aqui na volta dela, uma blindagem, né? As pessoas não são políticos profissionais, assim como eu não sou. Então, as pessoas te cumprimentam, rendem o apoio, mas não saem por aí fazendo politicagem, né? Ou politicalha em cima disso. Senadora, vamos voltar à sua atuação em Brasília. Agora há pouco o presidente Bolsonaro estava falando sobre a reforma da Previdência. É uma reforma que há muito tempo o Brasil precisa e que finalmente começou a ser discutida. O que está sendo discutido agora, na opinião da senhora, é o cenário ideal? Qual que é a avaliação que a senhora tem da reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência, ela deve passar ainda por esta primeira fase na Câmara, né? E eu acredito que chegando no Senado ela vai chegar bem modificada. Não acho que esta proposta, da forma como está, vai chegar íntegra, lá intacta ao Senado. E mesmo no Senado ela deve sofrer algumas alterações, né? Mas ainda assim, se forem preservados os princípios gerais, né, as bases gerais, para que o Brasil consiga retomar o crescimento, acho que vai ser, ainda que não integralmente aprovado, vai ser um grande avanço para o Brasil. Dentro do Congresso, no Senado, de forma mais específica, onde o governo, de uma maneira geral, obteve uma vitória com a derrota do Renan Calheiros e a vitória do Davi Alcolumbre, como é que é a sensação do início do governo do presidente Bolsonaro? Quem acompanha de longe percebe uma série de coisas acontecendo pela mídia. Os twitters, comentários de jornalistas, críticas, internet, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas lá dentro, no meio dos políticos, daqueles que vão votar essas medidas, qual que é a avaliação inicial dos primeiros meses do governo Bolsonaro? Olha, com relação à Câmara, eu posso lhe falar sobre o PSL, que é o que eu conheço, convivo, claro. Enfim, né? O que a gente vê lá é que nem eu te falei no começo, existem amadores políticos, o que para mim não é um demérito, ao contrário, né? Então as pessoas
elas ainda não são acostumadas a esse toma lá da cá, eu vou fechar os olhos, eu não vou ver o que você fez, se você me der isso ou me der aquilo. Então, as pessoas, é óbvio, é natural que as pessoas tenham opiniões divergentes, é natural que as pessoas até se embatam umas contra as outras, né? Mas nós tivemos aí, recentemente, indicados algumas lideranças, e essas lideranças estão conseguindo, sim, aos poucos, fazer com que o grupo se aglutine. Imagine você, 52 Selma Arruda, né? Selma Arruda acostumada a mandar na sua vara, a dar ordem e tal. Aí vem um outro que era delegado, prendia também, aprontava, né? Vem um outro que é policial militar. E assim, então, são pessoas, todas elas com uma personalidade às vezes parecida, né? Porque a gente se aglutinou nesse partido exatamente por isso, por essa identidade, né? E você tentar fazer com que elas sigam uma certa normativa. Então, existe, claro, os primeiros barulhinhos aí, mas nós estamos já sob lideranças muito competentes. No que se refere ao comportamento do presidente da sua família, notadamente dos filhos que postam muitas coisas, a imprensa tradicional vira e mexe, dá destaque, ao meu ver, até desnecessário, algumas coisas que são publicadas, mas que repercussão ganhou. Primeiro, a demissão do Bebiano, que começou com um Twitter, uma declaração do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, e também, agora por último, esse vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro, que repercutiu na imprensa internacional. Eu até fiz um comentário a respeito disso no nosso canal do YouTube, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui embaixo o endereço, falando sobre essa situação dessa repercussão internacional. A senhora acha que teve exagero do presidente ou exagero da mídia ao comentar o que o presidente postou? Olha bem, em primeiro lugar, o que aconteceu em relação ao Bebiano, tá, não começou por causa do Carlos. O Carlos entrou na conversa para defender o pai, porque o Bebiano quis se defender, incluindo o Bolsonaro, naquela conversa de laranjas, que o Bolsonaro não sabia de nada daquilo. Como se fosse um álibi. Exatamente, ele quis dizer, não, eu estou aqui com as costas quentes, vamos dizer, né? E o Carlos, obviamente, para defender o pai, e eu noto muito isso nos três, no Carlos, no Eduardo, no Flávio, esse sentimento de proteção ao pai, né? Viram o pai ser esfaqueado, vê o sofrimento que o pai está passando até hoje, porque está recém-operado, porque se esforça mais do que pode para governar o país. Então, é normal, é natural que os filhos saiam em defesa do pai, né? Agora, com relação a esse episódio, digamos, aí do carnaval, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, a gente está vivendo, querendo a gente ou não, nós estamos vivendo no mundo do WhatsApp, nós estamos vivendo no mundo do Twitter, nós estamos vivendo no mundo do Insta, do Facebook, né? E isto é o que dá essa repercussão tão grande para aquilo que se faz. Agora, você dizer para mim, um presidente não devia fazer isso porque ele desceu do cargo, ele se rebaixou mostrando uma coisa dessa. Ele está mostrando uma realidade que, aliás, vamos e venhamos, estava acontecendo em plena luz do dia, para criança que estivesse passando na frente ver, né? E para as pessoas fazerem lá não está errado. Para o cara colocar numa rede social está errado. Aliás, meu comentário foi em cima disso e me permita me perguntar, até para esclarecer uma dúvida, ao que consta, ato obsceno é crime. Está tipificado no Código Penal, não? Exatamente, é crime. É crime. Então, aquilo que estava acontecendo ali, porque era carnaval, podia. Aquelas pessoas provavelmente deviam estar drogadas, deviam estar alteradas para estar fazendo aquela coisa em plena luz do dia. Aí, posta isso, a culpa é de quem postou. Puxa vida, né? Então, a gente, às vezes, se espanta com a dimensão que as coisas tomaram, né? O mundo inteiro falando sobre isso. Mas essa dimensão é normal. E a postagem, eu acho que é mais do que normal ainda. Senadora, eu já acompanho política há algum tempo e vejo que é bem complicado, bem difícil um senador, um deputado federal ser recebido pelo presidente da República sozinho ou com mais um político. Geralmente em bancada, aqui em Mato Grosso não me recordo da bancada anterior ser recebida pelos presidentes que antecederam o Jair Bolsonaro. Mas a senhora esteve com ele antes do Carnaval, em uma agenda inicial com o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e também na sequência com o próprio presidente. O que a senhora tratou nessa reunião com o presidente, com o chefe da Casa Civil, e o que Mato Grosso tem a ganhar com essa visita da senhora lá?
Olha, e também com o Sérgio Moro, né? Com o Moro. Com o Sérgio Moro, a gente tem um relacionamento ainda que institucional, mas anterior mesmo à nossa entrada nessa vida política, né? A entrada dele no Executivo e a minha no Legislativo. Então, eu tenho até uma certa facilidade maior a tratar com ele. E eu fui procurá-lo para que a gente tenha uma preocupação maior com as nossas fronteiras. Nós precisamos socorrer a nossa fronteira. Os crimes estão acontecendo de forma silenciosa, você não percebe, porque aquilo, a droga que passa na frente do seu nariz que você não vê, né? Não Exatamente. tem como mensurar. Aquela que foi apreendida, você tem como mensurar. Então, existe uma grande quantidade de cocaína que está abastecendo o nosso país, inclusive os grandes centros, Rio, São Paulo, e nós precisamos de uma imediata ação do governo federal, restabelecendo inclusive postos de polícia rodoviária que foram fechados ali ao longo desse trajeto Cáceres-Comodoro, por exemplo, né? Então, eu pedi a ele que tratasse melhor das fronteiras. Reforcei o pedido ao presidente, tá? Pedi a ele que tratasse sobre isso. Falei também com ele sobre a questão das ferrovias, que nós precisamos concluir, o problema nosso de logística para sair, né, para escoar, o escoamento da safra, né, e conversei com o Onyx Lorenzoni também a respeito de outros. O Onyx Lorenzoni foi até mais, digamos, informal a conversa. Nós tomamos chimarrão, foi uma conversa... Mais à vontade. De nos conhecermos, na verdade, porque eu não o conhecia pessoalmente. Mas com os outros foi uma conversa, embora rápida, mas foi uma conversa que eu reputo muito produtiva. Tanto que na semana seguinte, o ministro do Desenvolvimento esteve no Senado para falar exatamente sobre essa questão das ferrovias. Na reunião com o ministro Sérgio Moro, a senhora falou sobre o pacote anticrime que foi proposto por ele. Como é que a senhora pode ajudar na tramitação desse pacote no Congresso, notadamente no Senado? E a reforma da Previdência atrapalha o pacote do Moro? A imprensa tem tratado sobre isso, os especialistas, falando, não vai atrapalhar o outro. Atrapalha ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode muito bem cuidar dos dois assuntos, né, em concomitância. Afinal de contas, 513 deputados federais com 81 senadores, tem que ficar todo mundo olhando para um lugar só? Claro. Né? Óbvio que não. Então, perfeitamente possível que se passe não só esses pacotes, mas outros pacotes juntos ou outras leis menores. Ninguém vai ficar olhando apenas por uma coisa e o Brasil parado enquanto isso. Eu me propus e me solidarizei com o Moro na questão do pacote, inclusive me solidarizei com ele no sentido de ser relatora no Senado deste pacote, né? Como a relatoria é a presidência que escolhe, né? Embora a indicação venha da liderança do meu partido, mas a relatoria e a presidência, claro que eu não sei se serei a relatora ou não, mas já me coloquei à disposição para ser, inclusive para fazer a tramitação mais rápida possível. A senhora leu esse pacote e, na condição agora de ex-juíza, vamos supor que a senhora não tivesse senadora agora, mudou essa legislação, a senhora na condição de juíza. Seria mais fácil exercer a sua profissão no que se refere à execução das penas, a sensação de a impunidade diminuir? Como é que seria a ser uma juíza, olhando para o passado e também para o futuro, caso essa lei já funcionasse no Brasil? Você sabe que o meu cotidiano no Senado tem sido me comportar ainda como se é uma juíza. Eu não saí da toga, mas a toga ainda não saiu de mim, né? Porque é muita experiência Sim. que você carrega e não tem como você se soltar dela. Então, às vezes eu faço algumas intervenções no plenário ou faço intervenções nas comissões, dizendo, gente, isso aqui que vocês estão fazendo, lá na ponta não vai funcionar. Por isso, né? Então, da mesma forma, eu li e não estudei aprofundadamente ainda, porque não adianta a gente imaginar com antecedência, ainda está na Câmara, vai ser modificado, vai vir para o Senado, mas eu li, en passant, este pacote do Moro e já te digo, falei para ele, inclusive, a gente conversou sobre isso, né, que eu não concordo, por exemplo, que a prisão em segunda instância, ela seja um dispositivo colocado no Código de Processo Penal. Na minha concepção, isso teria que ser feito com uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, e a Constituição, sim, estabelecer. Ninguém, lá já diz, né? Artigo 5º, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da ação, né? Então, eu colocaria um parágrafo único ali. Considera-se trânsito em julgado, né, a análise em segunda instância das questões de mérito do processo. Porque a gente sabe que depois disso não se discute mais Exato. o mérito, né? Então, eu faria esta conceituação ali na Constituição.
São questões técnicas, né, que a gente discute. Então, neste ponto eu faria essa observação. Agora, existem outros pontos que eu acredito que vão vir mudados, né? Infelizmente, o Congresso ainda legisla muito em causa própria, né? E vai ser difícil quando se tem um Congresso que até pouco tempo queria punir juiz, ou queria punir promotor porque ofereceu denúncia, punir juiz se aceitasse denúncia sem ter razões escabrosas para aceitar essa denúncia. Um Congresso que legisla para si mesmo e não para a sociedade. É claro que ele não vai aceitar de pronto um pacote de reformas dessa grandeza. Até por isso que o pacote foi cingido, ele foi quebrado. Era um pacote maior que foi levado ao Congresso menor. Até o Moro foi criticado por conta, né, desse posicionamento, mas ele agiu estrategicamente, né? Você precisa dividir para conquistar, né? Mais ou menos isso que ele fez. Então, eu acredito que vai haver reformas, mas acredito que boa parte disso tudo ainda se salva, a gente consegue colocar em prática. Senadora, a senhora citou agora há pouco a influência ainda no Congresso das gestões passadas. Como é que está sendo o relacionamento com a oposição? A oposição ainda está fortalecida no atual Congresso, no atual Senado? Eu sempre que posso acompanho a TV Senado, eu ainda vejo aqueles discursos inflamados de que tudo está errado, que sempre tudo foi bom, visões completamente diferentes do que o brasileiro decidiu nas últimas eleições. Como é que está o seu relacionamento com senadores de oposição? Olha, eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles, não tive nenhum embate, como a gente começou a falar no começo da reportagem, estamos no primeiro mês, né? Calma. O Barbudo já teve lá na Câmara, nós mostramos aqui. Mas o Barbudo é terrível, né? Mas enfim, eu não tive esses embates. O Senado já é um ambiente mais recatado, vamos dizer, né? Por sua própria composição. Mas eu tenho tentado ouvir os colegas com respeito, sabe? E também quero ser ouvida com respeito no momento que eu for falar. Mas uma coisa muito boa e muito interessante que eu noto lá, depois dessa resposta que o Brasil deu às urnas, né? É o fato de que as pessoas não estão entrando mais com rótulos de partido. As pessoas estão entrando com as suas ideias. E as suas ideias é que estão prevalecendo. Então, eu estava até conversando com um senador do PT, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E nós ele, enfim, um embatezinho que teve lá numa das comissões, e a gente se apertou a mão. Eu falei, olha aqui, ó, a gente não precisa nos rotular e nem ficar inimigos pelas nossas posições políticas. A gente precisa ter identidade de caráter. Se eu faltar se você vê que eu tenho falha de caráter, a gente briga. Se você tiver também, a gente briga. Porque diferença de ideias é normal numa democracia. O que não pode haver é trapaça. O que não pode haver é leis que vão facilitar a vida de determinados segmentos, que vão enriquecer determinadas, enfim, setores aí da sociedade. Isso a gente tem que fazer uma legislatura, cada um com a sua visão, mas cada vez menos com essa ideia de partido. E eu estou achando muito legal isso, sabe? Tem vários colegas lá que eu sinceramente eu não sei nem qual é o partido deles, né? E a gente converge em muitas coisas, diverge em outras, mas a gente acaba fazendo um trabalho bom, né, de união entre nós. Um outro assunto que está dominando as pautas é a PEC da vida, senadora. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos alçar a Constituição Federal aquelas hipóteses que já existem na lei. Ou seja, a concepção, a partir da concepção, a vida é garantida como tal, tá? Exceto em caso de aborto, quando é facultado, né? E em caso que a mãe esteja correndo risco de vida, quando também é facultado. Nós vamos colocar essas exceções lá na Constituição. Tá? Não vai ter esse negócio de, não vai poder de forma alguma, essas coisas assim. Eu ainda te confesso que, embora eu tenha aceitado a relatoria a pedido do senador Eduardo Girão, que é uma pessoa religiosa e que se preocupa muito com isso, eu estou até com um botãozinho aqui, isso aqui é o botão que significa a PEC da vida, são dois pezinhos de bebê, né? E embora eu tenha aceitado a pedido dele, ele tem opinião formada sobre a questão da anencefalia. Eu ainda não tenho. Eu ainda preciso estudar isso melhor para a gente
fazer as coisas com responsabilidade, né? Agora, a questão do Zika vírus, sinceramente, eu acho que já é exagero. Outro assunto interessante para a gente conversar, senadora, é com relação às cotas. A senhora sempre tem dito que é contra as cotas e, recentemente, a discussão de cotas de mulheres candidatas. A senhora é uma mulher que foi candidata, que ganhou a eleição e é contra a reserva de cotas para mulheres candidatas. Por qual motivo? Eu acho que a política tem que atrair as mulheres e não você obrigar a incluir mulheres na marra, né? As cotas, elas não vêm para garantir que essas mulheres vão ocupar cargos. Elas vêm para garantir que elas vão concorrer. Se você disser, não, tudo bem, tem 30% de cotas, mas esses 30% vão ser içados daquelas que concorreram e não conseguiram número de votos suficiente, isso é uma coisa. Agora, você dizer que tem 30% das candidatas tem que ser mulheres, dos candidatos tem que ser mulheres, aí você, obviamente, está provocando esse fenômeno aí do laranjal, que aconteceu, aliás, em todos os partidos brasileiros. A senhora acha que essa questão das cotas para as candidatas deve mudar para as próximas eleições? É possível que isso acabe? Essa é a intenção? Acabar com as cotas para candidaturas já nas próximas eleições? O Major Olímpio propôs o fim das cotas e o fim do fundo partidário, né? Então, nós vamos colocar isso em votação. O PSL não tem uma bancada muito grande no Senado, mas nós temos muitas pessoas que concordam com isso. Então, vamos fazer todo um trabalho político para tentar passar essa proposição no Senado e remeter à Câmara, aonde lá o PSL tem 52 deputados. Então, já é uma bancada bem mais robusta, né? Eu acompanhei, para a gente encerrar, já últimos minutos, a notícia da audiência pública com o ministro Tarcísio de Infraestrutura, e a senhora, se não me engano, esteve presente nessa audiência, e falou-se bastante sobre a infraestrutura aqui em Mato Grosso. E o presidente se posicionou no Twitter, parece que está entrando na pauta do governo um olhar especial para a questão de infraestrutura e logística aqui de Mato Grosso. Procede isso? Procede, né? Nós precisamos fazer com que o governo federal cada vez mais veja a importância que tem um estado como este, por conta do agronegócio e por conta do potencial que tem de desenvolver outras esferas da economia, inclusive indústria, comércio e etc., né? Veja bem, você hoje, se você estiver passando hoje não, ontem, se você estiver passando na Miguel Sutil, a Miguel Sutil está praticamente deserta. Por quê? Porque foi decretado ponto facultativo para o funcionalismo público, né? Então, você vê que Mato Grosso, que Cuiabá é essencialmente habitada por pessoas do funcionalismo público. E isso não é uma notícia alvissareira. Ao contrário, é uma notícia que deve nos deixar preocupados, porque significa que o nosso Estado não tem uma economia própria que não dependa do governo. Se o governo está aqui prestes a adotar medidas, né, que vão esvaziar o serviço público para poder se livrar desse peso todo que está fazendo essa crise toda que nós estamos passando, né, aonde que essas pessoas vão? Tem razão. 18h18, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Está chegando o Jornal da Band. Senadora, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao Estúdio Band. É sempre uma honra estar aqui com você, conversando com esses ouvintes da Band. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Está chegando o Jornal da Band. ZYC 929, 101.1, Band FM Cuiabá, uma emissora do Grupo Cidade Verde de Comunicação.